compartilhar com vocês aqui uma pequena tese que eu venho pensando nesses últimos dias em cima do episódio do goleiro Adriel. Tem vezes que o que a imprensa diz, o dirigente tem que olhar de forma diferente. E eu sei que os dirigentes costumam reagir, ter uma reação negativa ao que é dito nos veículos de comunicação. No caso desse espaço aqui, os donos da bola, ele foi formatado, ele foi pensado pela Band com pessoas que têm uma grande experiência, uma grande vivência no futebol. Eu trago a experiência de gestão, além de uma experiência longa de reportagem. O César traz uma experiência de bastidor de clube, de dirigente de base e dos profissionais que foi. O Baldasso, além de uma experiência grande como jornalista, como âncora, como repórter, traz uma experiência de que viveu num clube e vê o clube tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro, nas suas relações com a torcida. O JB traz uma experiência gigante de reportagem, de contato, de acompanhamento. E temos ainda, por enquanto, Enfermo vai estar de volta conosco segunda-feira, o Ribeiro Neto, que tem uma experiência também na área de gestão que agrega nas suas análises, além de reportagem e ancoragem de programa de décadas. O que isso significa? Os dirigentes passam pela dupla Grenal. Eles vão passando, ficam lá 2, 3, 4, 5, 6 anos. E nós continuamos fazendo análise de futebol. Alguns há 30 anos, 35 anos, outros há 10, há 20 anos, temos o repórteres atuando. Então a nossa análise não é apenas um recorte de uma gestão. Nós enxergamos erros cometidos que foram cometidos lá atrás. Porque a gente estava acompanhando, ou como repórter, ou como jornalista, ou como setorista. E a gente enxerga isso, às vezes, de forma antecipada. Esse programa, por exemplo, ele viu que não ia dar certo o projeto do Ramírez. Especialmente quando o Inter contratou um preparador físico que trabalhava num clubeco da segunda divisão de um país como a Espanha, que é do tamanho do Rio Grande do Sul e que não tem viagens. Claro que isso gerou desgaste quando a gente apontou isso. É claro que gerou desgaste quando aqui nós criticamos o Paulo Brax. Não vai dar certo. O Inter tinha o melhor do Brasil, o Caetano, ou um dos melhores, experiente, e eu aceito que critiquem o Caetano, e trouxe um incipiente, um inexperiente. Era certo que não ia dar, que não ia funcionar, que veio da Federação Mineira uma passagem de 1 ano e meio pelo América Mineiro. Então, os erros vão sendo cometidos, a gente vai dizendo e a gente se desgasta. Inclusive com você, que é torcedor apaixonado pelo Inter, torcedor apaixonado pelo Grêmio e que não gosta de ver o seu clube criticado. O César foi o primeiro a apontar, ali por 19 e 20, as coisas do Grêmio não vão funcionar. O Grêmio tem problemas, isso vai estourar. Talvez não se imaginasse que fosse estourar com o rebaixamento, mas estourou, foi o pior dos cenários. Aconteceu agora com o Adriel e a gente vai mostrar para vocês hoje. A gente apontou o desgaste excessivo, a gente apontou os erros. E agora o presidente Alberto Guerra os reconheceu. A gente fala sobre isso, tem um vídeo do Adriel, tem os jogos da Copa do Brasil, enfim, temos muitos assuntos. E eu convido a todos vocês para que participem também na live, né, do YouTube. Já vou chamar a enquete interativa. Antes, o Lucas Dias fala de um meia-culpa, de um reconhecimento do presidente Alberto Guerra no podcast do Denilson Show, com a brilhante participação do Chico Garcia. Lucas, boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Donos da Bola. Exatamente, o mandatário gremista Alberto Guerra falou pela primeira vez depois do caso e toda a exposição que aconteceu nesse caso envolvendo o goleiro gremista Adriel. Foi no podcast do Denilson Show com o nosso colega da Band de São Paulo, Chico Garcia. E ele explicou a má condução do Grêmio dentro dessa situação. Hoje, olhando para trás, né, fiz uma meia-culpa aqui como presidente do clube, acho que esse foi a gente não mediu corretamente que isso, sabendo hoje os partícipes, que é Renato, Adriel, Pablo Bueno, de que isso iria desencadear numa crisezinha ou num bafafá, vamos dizer assim. Poderia ter conduzido de uma outra forma. Eu acho, olhando para trás, hoje é mais fácil, né? A gente sim, tem que pensar lá atrás. Deveríamos ter conduzido isso de uma forma a tentar minimizar, a não expor tanto o atleta e criar uma crise. Vamos colocar a nossa enquete interativa, live do YouTube, convidando a todos vocês para que participem e votem conosco. Quem perde mais no conflito entre Adriel e Grêmio? Adriel, que fica sem a projeção em um grande clube, ou o Grêmio, que não terá um bom goleiro à disposição?
o podcast do Denilson e do Chico Garcia, fez uma magnífica entrevista com o presidente Guerra. É claro que ele falou de outros assuntos muito relevantes, sugiro a todo mundo que vá lá ver, com aquele jogo de cintura do Denilson Show, com o Chico fazendo umas perguntas do ponto de vista mais jornalístico, maravilhosa entrevista, e o presidente reconheceu o equívoco na condução da lambança, como eu digo, do Adriel, César. Meneghetti, eu tenho, e a gente tem falado sobre isso desde a segunda-feira, na verdade desde sábado. Aquela primeira conversa do Calef, depois a entrevista do Guerra, e depois todos os dias a gente teve se a gente quiser usar a expressão, um caldeirão com novos ingredientes, ou uma novela com novos capítulos. E eu confesso para vocês que eu vejo uma novela em curso ainda. A entrevista do Alberto Guerra, ela é uma análise anterior ao vídeo do jogador. Então ele faz uma análise em relação às coletivas. A coletiva a manifestação do Calef e a coletiva do Renato, ou as coletivas do Renato. A análise ali claramente é sobre o excesso de exposição ao jogador e essa meia-culpa, que curiosamente, o episódio. Eu preciso aqui, e faço isso publicamente, eu fui muito contra a tua posição, muito contra a tua posição naquele dia. Debate. E, curiosamente, o presidente Alberto Guerra, ele concorda contigo, ele vai exatamente em cima da tua... Ele fala exatamente o que tu falou na abertura segunda-feira, terça, né? Exatamente o que tu falou. O presidente, então, o errado era eu, e o certo, obviamente, sempre é o presidente do Grêmio, e no caso, irmanado com a posição do Meneghetti neste caso. Agora, para mim está em curso ainda. E por que eu digo que está em curso? Porque depois disso, tem um novo ingrediente, que é o tal vídeo. E hoje nós temos uma resposta que deve estar saindo aqui para todos nós, que eu não sei ainda, porque o Grêmio divulga ao meio-dia, ou divulgaria ao meio-dia, segundo o Igor Povo, a lista dos concentrados. Lucas, fica atento na lista dos concentrados do Grêmio aí para o jogo Por um motivo muito hoje. simples. Por um motivo muito simples. Será que ele vai sair? Não, é que o Renato disse que ele estaria entre os relacionados. O Breno Eu tenho tá fato lesionado. novo. O Breno tá lesionado. É isso que eu quero dizer. O Renato disse, certo, Douglas? Certo. O Renato disse. Só que no meio da concentração, nós estávamos no Donos da Bola Rádio, então aquele vídeo foi divulgado entre 7 e 8 da noite. Veio o documentário do... Veio curta-metragem, Ninguém vai falar mal desse documentário. Veio curta-metragem. Vai estar em Gramado. Um dos convidados é um curta-metragem do ano em Gramado no que é Kiki. preciso dizer, ninguém está discutindo aqui a qualidade. Muito bonito, muito bem editado, está tudo certo. Só que respondendo devagarinho. Vamos falar dele depois que o Lucas vai reproduzir, vai falar, tá? Vamos concentrar um pouquinho mais no podcast. Esse é o primeiro recorte que a gente fez aqui da entrevista do presidente Guerra. Tem mais um que é revelador também. Só desculpa, Meneghetti. Eu preciso te dar mais um mérito aqui, porque hoje nós estamos num dia de dar mérito. Que perigo. O Não, vai terminar nós tivemos... o programa. Não, é que lembra que tu vinha fazendo o xizinho no calendário das entrevistas. Entrevista do Renato 1, entrevista do Calef 2, entrevista... Ontem nós tivemos mais um episódio. Então o Grêmio segue ampliando. Nós que vivemos de análise, passamos aqui horas, seja aqui ou nas nossas redes sociais, analisando o que acontece no Inter e Grêmio. Talvez o que a gente mais ouça é o seguinte: vocês não sabem o que acontece dentro do clube, é por isso que vocês falam isso. Cara, na grande parte das coisas que o Meneghetti citou na abertura do programa, nós fomos vendo, analisando, antecipando tudo que estava acontecendo de errado, aqui de fora, sabendo o que estava acontecendo de errado. A desproporcionalidade dessa questão que envolve o tratamento da questão do goleiro do Grêmio, nós estamos vendo desde o começo dos movimentos, cara. Desde o começo. Nós tivemos o Renato dando uma entrevista aqui há 2 dias, que ele deu uma resposta de 6 minutos e meio, falando sobre o Adriel. Nós estamos vendo, nós ocupando 40 minutos de 3 programas da semana aqui, para falar de uma condição de indisciplina de um cara que faltou 2 treinos e foi punido pelo clube, que seria uma nota de rodapé desse programa, não fosse o Grêmio estar tratando de forma absolutamente desproporcional. Claro que tem motivo, porque nunca foi a indisciplina o motivo. O motivo é o empresário do jogador, que inclusive andou falando aí, né, para tudo que é lado aí. Cara, não vai por aí, vamos que sobrou até pro Putin. Então tá. Gente, a desproporcionalidade e o erro do Grêmio nessa condução, e aí até já respondendo enquete, perde o Grêmio, que não está tendo seu melhor goleiro,
Para mim, isso é o básico de tudo neste momento. Porque aqui a gente fala e pensa no Inter e no Grêmio. O que mais nos importa aqui é os prejuízos do Inter e do Grêmio. Qual é o prejuízo neste momento para alguém nesse processo todo? O Grêmio não ter seu goleiro titular. O Grêmio não tem o seu goleiro titular e a desproporcionalidade do tratamento dessa questão Adriel é uma das coisas mais gritantes que eu vi na minha carreira. Eu vou passar para o JB, só quero agora, o Baldassi falou, me lembrei uma frase antiga, mais antiga que a minha para frente de gestão, que é: escolhe os teus inimigos, escolhe os teus adversários. Na minha opinião, o Grêmio escolheu o inimigo errado, o inimigo não é o Adriel. O Grêmio tem que romper, e eu acho que o Grêmio tem que fazer isso, tá? O Grêmio tem que romper a relação com o empresário. O Grêmio tem que oficializar isso por tudo que ele já fez, e nós temos alguns bastidores aqui, ainda que a gente está buscando, por tudo que ele já fez, já é mais que conteúdo suficiente para o Grêmio dizer assim: com este empresário eu não negocio mais e deixo o Adriel jogando. Adriel, ó, tu pode escolher o empresário que tu quiser, mas com este cara aqui, ó, nós não sentamos à mesa, caseado a mesa de negociação. Ponto, terminou, não vamos, então tu vai ficar até 24 e vai embora, nós não vamos tratar contrato, reajuste salarial com esse empresário, arruma um outro interlocutor, pronto, bota lá, sei eu, parente do empresário, filho do empresário, amigo do empresário, quem tu quiser, o teu pai, mas com esse empresário, o Grêmio tem que fazer isso, ou seja, o Grêmio escolheu o inimigo errado. JB, quero te ouvir. Não, Meneghetti, eu quero começar por um outro viés. Vocês já falaram tudo, o presidente admitiu o erro e tal, e tudo mais. Mas eu garanto que eu quero começar por outro viés, porque eu preciso dar uma informação aqui que eu fiquei pensando há um tempo se eu dava, se não dava. Opa! Porque há um tempo atrás, há uns 2, 3 semanas, eu dei uma informação porque tinha uma polêmica com o contrato de empresário do Bitelo. O Bitelo trabalha há muito tempo com um agente e o Douglas Costa se aproximou dele e existe uma tentativa para trocar o seu agente, o seu empresário por outro e tudo mais, e eu já sei as informações e tal, eu tinha dado. O Bitelo também? O Bitelo provavelmente vai trocar para o agente do Douglas Costa. Tá, mas isso aí sempre teve. Não. A dança tá, dos mas empresários esse do Douglas Costa não tem relação nenhuma com o Ferreira, Adriel, essas coisas. Não tem nenhuma relação. Mas onde é que eu quero chegar? Quando eu falei isso, um cara pegou e me bateu e disse assim: presta atenção no negócio do Adriel, na situação do Adriel. A pessoa me falou assim: tem um problema aqui. Eu falei: porque não tá confusa a troca dele de empresário. Tá, e eu não fui a fundo. E aí depois eu chupei bala, admito, 2 semanas depois explode tudo, eu já podia ter antecipado o movimento. Tá? Mas eu tenho a mensagem aqui no meu celular. Obviamente que nem sob tortura eu mostro. Lá pelas tantas, quando saiu esse episódio aqui, as pessoas começaram a me dizer: há ruídos entre o presidente Alberto Guerra e o vice de futebol Paulo Calef. Há ruídos. Criamos uma crise institucional no Hoje Grêmio. O que nós acabamos de rodar foi uma crítica do presidente ao condutor do processo Paulo Calef. É verdade. Então fica a informação. Há ruídos. Deixa eu... Tá. Meneghetti, Eu ia chamar o Lucas com o vídeo. Lucas, vamos colocar aí, vamos resumir aí a questão do vídeo. Cara, que edição, hein? A produtora caprichou. Do Adriel, Lucas, foi ontem à noite. Pois é, Meneghetti, assim como o presidente Alberto Guerra se manifestou sobre o caso pela primeira vez ontem à noite, o goleiro Adriel também. Ele foi às suas redes sociais, principalmente no seu Instagram, e divulgou um mini documentário, Meneghetti, cerca de 8, 9 minutos, em que conta um pouco da sua história, da sua humilde trajetória até a titularidade no Grêmio. Conta com a participação do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, imagem de familiares também nesse mini documentário que o Adriel publicou, e a gente vai ouvir agora, Meneghetti, o que o goleiro do Grêmio falou sobre a situação envolvendo seus atos de indisciplina e também a sua troca possível de empresários. Em nenhum momento eu quero prejudicar o clube. Aliás, nunca passou pela minha cabeça, né? E não vai passar. Pela entrevista que eu dei, né? Eu acabei falando que não devia ali, mas não por maldade, né? É uma coisa que eu gosto bastante, gosto da repercussão que tem também. Queria que o torcedor conhecesse mais um pouco da minha história também. Inclusive, a intenção da entrevista foi essa. Falar um pouco do Adriel, falar um pouco da minha essência também. As coisas que eu venho conquistando hoje não mexeram com a minha índole, com a minha essência. Não deixei de ser o Adriel, que saiu lá de Ilhéus lá, com a mesma humildade, com a mesma simplicidade. Então, acho que isso tem que ficar bem claro, né? Que eu quero ser
punido pelos meus erros, não pelas minhas escolhas, não que eu acho que é o melhor para mim. Esta é a frase. O vídeo tem quase 9 minutos, 8h54. Muito bem produzido, muito bem editado. Ele mostra o carro dele, que foi pauta do Renato. Ele mostra a casa que ele morava, e o Renato falou que mora hoje numa casa, num condomínio luxuoso e tal. E o Renato, na minha opinião, nem o Renato nem ninguém, tem nada a ver com onde ele mora o jogador. Pode até aconselhar. Cara, eu acho que tá morando um pouquinho longe. Ou, cara, eu acho que tu até merece morar num lugar melhor e tal. Pode até aconselhar. Mas vir para uma entrevista a público coletivo e dizer que comprou carrão e que mora em casa, em condomínio luxuoso, eu acho que é invadir, isso sim é invadir a vida pessoal do jogador. É expor a vida pessoal do jogador. Agora, na minha opinião, exceção feita a uma intervenção do presidente Alberto Guerra, e eu não descarto, o Adriel não joga mais no Grêmio, César. É que ficou, e eu tô curioso pela lista exatamente por isso, porque aí também explodiu algo que o Renato, aquele dia, Meneghetti, ele tentou de alguma maneira abrir a porta, né? Ele deixou uma portinha ali, uma frestinha. Sei. E a informação, e em seguida saiu uma matéria lá do Gabardo, dizendo, olha, talvez ele tenha já uma oportunidade no domingo, o Diogo Rossi... A coisa estava caminhando. A minha discussão é agora. Se ele tirar da lista, essa tua resposta está pronta. Se ele tirou da lista... Porque o Breno está machucado, ele pode não tirar da lista hoje, né? Não, mas se ele... Não. Tem goleiro para... Tem o Felipe Schaub. Tem o Felipe Schaub. Tá, tá pronto para jogar, se precisar? Sim. É que assim, ó... Tá, e eu só quero, Baldassi, desculpa, para mim, em cima da pergunta do Meneghetti, a resposta vai ser na lista. Tá? A lista então, se ele ficar na lista, tá no grupo e não segue. Tá no grupo, mas vamos dar uma conciliada aqui. A lista não vai sair antes da 1h. Renato não vai divulgar a lista durante o Donos da Bola. A gente conhece como as coisas funcionam. Eu discordo, eu não tenho dúvida de que o Adriel vai jogar no Grêmio, e para mim o meia-culpa do presidente significa que ele entrou na parada, que ele não está concordando com o que está acontecendo, porque conta com o Adriel e alguém teve... alguém iluminou a sua mente no Grêmio para entender que nós estamos falando do melhor goleiro do Grêmio. Outra coisa, nós chegamos a dizer o ano passado que o Ferreirinha não jogaria mais no Grêmio também, com coisas bem graves que aconteceram. Ele jogou. O Adriel vai jogar no Grêmio, o Adriel é o melhor goleiro do Grêmio, e o presidente o que fez ontem nessa entrevista foi dizer o seguinte, o meu pessoal aí anda exagerando. Tá, é o meu melhor goleiro. Então tu está dizendo um pouco, eu tô dizendo que eu falei, exceção feita a uma intervenção do presidente. É o que tu acredita. Agora o presidente, essa é a minha dúvida, Baldasso. O presidente que estava até agora distante desse processo, quando ele entrou, e eu estava falando isso aí desde segunda-feira, presidente Guerra, não se omita de participar dessa decisão, entre no circuito, acho que ele demorou. Quando ele chegou agora, tá uma bola de neve gigante, tá uma lambança gigante. Agora, ele poderá, eu não sei se ele fará, viu, Queria fazer uma pergunta para vocês dois. A entrevista do presidente, que é, claro, uma crítica à tomada de decisão. Eu quero dizer o seguinte, a entrevista do presidente Alberto Guerra ontem, ela desautoriza a quem conduziu o processo com o Adriel. Quem são? Paulo Calef, vice-futebol, e o técnico Renato. Por isso que o JB ele já tinha informação, né? Se a relação, eu não sei como é que vai ficar agora essa relação. Tudo bem, mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. O vídeo, porque, repetindo, a crítica do presidente Alberto Guerra é a tomada de decisão ali, antes do jogo, pós-jogo, tá, aquele troço todo que a gente já discutiu. O vídeo, ele incomoda o Alberto Guerra? Essa é a pergunta. Eu acho que não. O vídeo incomoda, Eu acho que não. Não é incomoda, né? Não é esse tempo do verbo. Ele incomodaria Alberto Guerra ou não? Eu acho que não. O que tu acha do vídeo no contexto? Eu acho que não. O Renato disse na coletiva que pediu que o Adriel se manifestasse, e o Adriel se manifestou. Numa produção cinematográfica se manifestou. A gente precisa falar sobre isso. Eu não consigo criticar o vídeo. Ele é perfeito, velho. Não. O cara pegou um produtor eu quero saber de quem é o diretor desse vídeo. Quero saber quem é o diretor, cara. Cara, ele pegou... O dia que eu quiser me vendeu... Desculpa, hoje eu tava vendo, eu vi o vídeo, evidentemente. Aí hoje eu tava vendo um corte do canal do Casimiro. Maravilhoso, incrível canal. Ganhou muito dinheiro em cima dos vídeos do Baldasso e tal. E, enfim, faz parte. Lá pelas tantas, o Casimiro dizia assim, eu tô sem reação. Eu tô sem palavras. Ele ganha vida reagindo. E aí um cara comentou e ele leu o comentário e falou assim, o Casimiro, que ganha vida reagindo a vídeos dos outros, ficou sem reação. Velho, eu não consigo, porque o Casimiro vai além.
o Casimiro disse, ó, pra contextualizar, deixa eu botar um trechinho da entrevista do Renato aqui, daí ele pega assim, aí o Renato diz assim, eu não vou abrir muita coisa, daí ele dá um pause e diz assim, a partir de agora o Renato abre tudo. Aí ele pega assim, e aí ele começa a falar sobre esse empresário e fala, isso que o Renato disse que não ia comentar muita coisa. E o Renato lavado a pau do Adriel. Cara, aí depois vem a produção, porque assim, ó, desculpa, Baldassin, só me alongando um pouquinho mais, ele foi respondendo cinematograficamente, um a um aos pontos do Renato. Ele tá dentro do carro, ele mostra o carro de luxo, só que ele vai pra casa onde ele morava, ele volta pra casa nova onde ele tá com a esposa conta uma história, tem um vídeo trecho é uma bordoada no Renato gigante. Tem um trecho que a esposa conta uma história que no dia do casamento deles no civil, o Adriel pediu pra casar pela manhã, porque à tarde ele queria treinar. Isso. E a esposa diz assim, cara, mas hoje é dia do teu casamento, pede uma folga, ele não gosta de folga, ou seja, dando a informação de que ele é trabalhador, que ele é profissional e tal. E eu não tô nem criticando nem elogiando, eu só tô dizendo, cara, eles foram um a um assim. Cara, ali adiante nós vamos olhar pra trás. Isso aqui é um show de horrores, cara. Isso é um show de é um show de horrores, é um show de horrores do Grêmio. Vem cá, cara, a história toda são 2 treinos atrasados e um celular usado na palestra. E nós estamos produção de cinema. Isso aqui é o Woody Allen. É um negócio absurdo que está acontecendo, a desproporção do negócio todo, cara. E tu já notou, e aí a gente pode pegar o exemplo do Ferreira também, que também tratou disso. São jogadores, e eu acho que o Adriel é muito bom goleiro, tá? Eu conheço ele desde menino. Mas não são protagonistas. Cara, mas eles não jogaram. Prestem atenção. Se a gente estivesse falando aqui do Everton Cebolinha no auge, do Luan, né, e todo... Cara, o Ferreira não fardou. O Adriel tem 4 jogos. Maceió, Tiger Junk tá lá, Paulinho, posso chamá-lo? Tá trabalhando ou tá na beira de praia com uma água de coco? Tiger Junk, boa tarde. Tudo bem, Meneghete? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui. Estou trabalhando, estou no Hotel da Concentração do Internacional, aqui na Lagoa das Antas, litoral de Maceió, em Alagoas. Os jogadores do Internacional estão almoçando neste momento. Alguns terminaram de almoçar. O Campanharo está por aqui agora também no saguão do hotel, encontrou alguns amigos, mas o Inter já nessa preparação para enfrentar o CSA hoje, às 8 horas da noite aqui em Maceió. Desembarque colorado ontem aconteceu por volta das 6h30 e diga-se de passagem, a gente destacou isso ontem no Donos da Bola Rádio, um desembarque bem para cima, bem positivo, porque vários torcedores estavam aqui no saguão do hotel, o Mano Menezes foi, cumprimentou eles, abraçou eles, os jogadores do Internacional também foram ali, tiraram fotos, o Maurício, o Pedro Henrique, o Alemão. Então o astral, o ambiente, ele está bem melhor aqui em Maceió, na concentração do Internacional antes desse jogo decisivo e perigoso pela Copa do Brasil, Meneghete. Eu quero que o Tiger aprofunde isso em relação ao ambiente. Porque aqui ontem nós dissemos que talvez a grande modificação que o jogo do Flamengo pudesse trazer para o Internacional era uma mudança anímica importante. O Tiger está acompanhando todo esse processo do Internacional e eu quero que ele aprofunde isso. Tu consegue identificar com clareza, Tiger, que existia um ambiente antes do jogo contra o Flamengo e outro depois do jogo contra o Flamengo? Indiscutível, Baldassi, indiscutível. Contra o Fortaleza, por exemplo, vocês vão lembrar, o Matheus Dávila estava na capital do Ceará, acompanhando o desembarque colorado e acompanhando a movimentação do Inter. E o Matheus destacava, cara, é um ambiente tenso. E a gente sente um ambiente tenso, Baldassi, quando, por exemplo, normalmente, quando a gente está nas concentrações, tem os caras que descem, que conversam, falam sobre outras coisas. Contra o Fortaleza, na concentração, não acontecia isso. Era todo mundo quase engaiolado, todo mundo nos quartos, com um semblante um pouco carrancudo, com um semblante um pouco preocupado, porque o Inter vinha de uma eliminação em casa para o Caxias no Campeonato Gaúcho e vinha de uma sequência onde não conseguia encontrar o time. Aqui não. Por exemplo, agora, antes do Atualidades Esportivas primeira edição, às 11 horas, que eu participei aqui, estavam aqui no saguão, o presidente Alessandro Barcelos, vice de futebol Felipe Becker, todos aqui conversando. O Sidney Lobo já desceu, passa, bate um papo, fala, não sobre nada do jogo, muitas vezes, mas sobre coisas amenas. Comentamos aqui episódio do Cuca, situação de outros jogos da Copa do Brasil, porque o ambiente está mais descomprimido, ele está mais descontraído, Baldasso. E isso fica muito claro. E aí eu vou dar um ingrediente que para mim é o fundamental para essa descontração, que é exatamente a relação entre o time e o torcedor. É óbvio que o torcedor aqui em Maceió, ele não é o torcedor que está todo dia em Porto Alegre. Então ele é um torcedor que está mais feliz em ver de perto o Mano, o jogador, o presidente.
Mas é um ambiente muito positivo. O Inter recebeu muito carinho aqui em Maceió. E mais do que isso, o Inter se dispôs a receber carinho. O presidente foi na rua, comeu churrasco com o pessoal que estava comendo, que estava assando uma carne aqui na frente do hotel. O Mano Menezes foi lá, conversou com a galera, os jogadores vieram aqui. Eles estão dispostos a receber esse carinho, exatamente porque o ambiente está assim bem mais descontraído. César. Essa é a... Infelizmente, eu vou tirar essa alegria do Tiger Junk, desse ambiente aí. Essa é a instabilidade do Inter. O Inter não conseguiu nunca mostrar uma forma linear de condução das coisas. É sempre assim, ganha um jogo, uau, agora estamos... aí perde hoje, acaba tudo isso aí, já vai ser outra, e aí já vai os carrancudos todos. É exatamente a instabilidade que eu levanto aqui sempre. Tu não sabe, ontem eu falava com o Meneghetti de noite sobre isso no Donos Rádio, tu não tem a mínima ideia de como o Inter vai proceder no jogo hoje. Tu não tem, ninguém tem. Por quê? Porque é instável. Sabe instável? Eletrocardiograma, o meu eletrocardiograma, por exemplo, se tu olhar, vai dizer, cara, não vamos chegar às 3 da tarde. É mais ou menos por aí. E eu acho que claramente essas situações relatadas, eu vejo por um outro lado completamente diferente desse lado mais leve do ambiente. Tá, eu vou transformar a tese do César numa pergunta para ti, Tégor, que em cima desse ambiente, tá tudo bem, churrasquinho, aquela coisa boa, e eu sei como é que é, eles vão falando sobre os assuntos, falam sobre o Cuca, aí chega um lá, um assessor do presidente passa, e aí, que encrenca lá com o Adriel que eles arrumaram, hein? Como é que tá esse circo aí, tá pegando? É assim que funciona dos dois lados, Mas a pergunta é, o Inter sabe que tem um jogo hoje, né? E o Inter sabe que um eventual tropeço hoje acabou a recuperação, é interrogação nas costas do Mano Menezes, é crítica nos jogadores, o presidente Marcelo já pode começar a marcar a data da posse do novo presidente. Sabe disso, né, o Inter, né? Sabe. O presidente hoje aqui no Saguão disse, cara, o jogo de hoje a gente só tem que ganhar. Só ganhar esse jogo, porque é um jogo, e aí o Inter entende, a gente conversando com algumas pessoas aqui no Saguão, é um jogo perigoso. Pelo que o Inter entende que o adversário vai fazer. O Inter, e a gente ouviu isso da comissão técnica, o Lucas já trazia essa informação ontem também, o Lucas Dias, o Inter entende que o CSA não vai atacar muito o Internacional, não. Que o CSA ele vai tentar cozinhar o resultado e vai até se colocar um pouco atrás, jogando em casa no Rei Pelé. Para primeiro tentar amarrar o Inter, amarrar o jogo e em uma bola espírito, uma bola mentirosa, uma bola qualquer, acabar conseguindo complicar, porque um gol do CSA acaba tudo. Eu disse no A1, Meneghetti, na Atualidades Esportivas primeira edição, que apesar do Inter ter a vantagem, o Inter tem um resultado desconfortável aqui em Alagoas. O resultado, ele começa o jogo desconfortável, porque o Inter precisa garantir, porque não pode deixar essa distância de um gol, mas se atacar muito, leva um gol, e aí a coisa degringola porque vai para os pênaltis. Então é um resultado que, apesar de ser uma vantagem, é uma vantagem um pouco desconfortável ainda. O resultado é ainda um pouco desconfortável para o Internacional pelo um gol. E pelo fato, obviamente, de jogar fora de casa. Tá calor aqui em Maceió, 30 graus. O campo do Rei Pelé é um pouco mais pesado. Então todas essas situações estão sendo analisadas em um jogo que é considerado perigoso e traiçoeiro. Pela vantagem que o Inter tem, mas pelo resultado que é desconfortável, e o Inter entende que a postura do CSA vai ser nesse tom de amarrar o jogo e tentar em uma bola acabar complicando a partida. Uma última, Tiger, o time é o mesmo que venceu o Flamengo domingo ou tu acha que pode ter alguma alteração? Acho que vai ter alteração. Não aposto na manutenção da força máxima, tá? O Mano até na quarta-feira indicou isso, colocou em uma atividade com bola o mesmo time que enfrentou o Flamengo. Tem 3 possibilidades, tá? Matemáticas, uma delas. Porque o Mano disse que o time que joga quinta não vai ser o mesmo time que joga domingo, porque a sequência ela tá dura. A primeira possibilidade é, o Inter vai com força máxima aqui e preserva no domingo contra o Goiás. A segunda, preserva aqui e força máxima contra o Goiás. E a terceira, divide um pouco essas forças nos 2 jogos, que é o que eu mais acredito. Eu entendo que haverão sim algumas preservações no time do Internacional. Quais? Tá difícil da gente descobrir. Não sei se o Alan Patrick não começa no banco aqui, não sei se daqui a pouco o mercado pode ser preservado para a entrada do Moledo, para prevenir também um jogo
mais físico, de levantamento de bola na área. No meio campo ali, talvez um Depena na vaga de um Pedro Henrique, abre o Johnny, fecha um pouco mais e dá um pouco mais de intensidade na marcação. Eu não consigo ler e não consegui ter informações sobre quais serão as preservações, mas eu não estou apostando em repetição do time em relação àquilo que ele colocou contra o Flamengo. E sobre o treino, tem uma explicação de carga ali, né? Jogadores que foram titulares contra o Flamengo, eles fizeram a mesma carga de treinamentos na quarta-feira e por isso podem ter ficado no mesmo time, mas a gente sabe que aquele é o time titular que o Mano está projetando para, por exemplo, se tivesse um Grenal amanhã. Isso é novidade, hein? Alan Patrick no banco, olha. Tiger Junk, um abraço, bom trabalho para a Rádio Bandeirantes hoje à tarde e à noite aí em Maceió. Valeu, vou curtir aqui ainda um hotel do Internacional e à tarde nos falaremos mais e à noite nos falaremos mais aqui direto da capital do Alagoas. Você volta para Porto Alegre um dia, né? Você volta, né? Eu daqui vou para Cuiabá, né? E depois já emenda com outra, eu acho. Depois já emenda com outra, né? E aí, não, e aí depois já é Porto Alegre. Tá bem, Chicletinho manda lembranças, tá? Tá muito bem ele, tá? Ele e o Tcheco. Um abraço, Tiger Junk. Bem, a gente já apresentou aqui para vocês, a gente diz a linguagem televisiva, a gente já rodou, a gente colocou a entrevista do presidente Alberto Guerra no podcast do Denilson Show com o Chico Garcia, um trecho que ele fez o meia-culpa e disse que o episódio foi mal conduzido. Mas tem um outro trecho não menos importante, Lucas Dias. Pois é, Meneghetti, e aqui a gente vai trazer as duas versões sobre Pablo Bueno. Porque ontem o Alberto Guerra, presidente do Grêmio, ao falar da situação do goleiro Adriel, falou também, sim, do embate que existe entre Grêmio e o possível empresário de Adriel, que também é empresário de Ferreirinha, Pablo Bueno. Mas é uma linha um pouco diferente do que disse Renato nesse início de semana. Coincidentemente ou não, né, um dos empresários aí que não sei se o Adriel realmente assinou com ele ou não, mas estaria junto, que acabou orientando o Adriel a dar entrevista sem falar com a assessoria de imprensa e acabou culminando com o conteúdo esse de dar entregar a bola parada, é já um empresário que teve problema com o próprio Renato lá atrás, no caso do TT e outros jogadores. A briga é por Pablo Bueno ou é pelo comportamento do Adriel? Eu nem sei quem é esse sujeito. Eu não falo com empresários. Como não sabe quem é o sujeito? Disse isso na terça-feira na coletiva. E o presidente Guerra disse que eles tiveram um problema já no episódio do TT. Não dá para tentar subestimar a inteligência da torcida e da mídia, da imprensa. Não dá. Não durou, não ficou de pé 24 horas. Ficou 24 horas, 36 horas ficou também. Uma foi num dia de manhã, no outro foi no outro de noite. O presidente Guerra colocou a sua versão desmoronando, acabando com a tese. Nem conhece esse sujeito. O presidente Guerra disse para o Denilson, foi uma pergunta inclusive do Chico Garcia, né? Disse para eles que o Renato teve problema com este empresário, Pablo Bueno, César. É que o empresário Meneghetti, eu não acho tão... O empresário criticou o Renato naquele episódio, dizendo que o Renato não dava oportunidade para o menino e aí por isso que ele insistiu para a venda dele. Agora, eu vou dizer uma coisa, tá? Entre o Pablo Bueno e o Renato... Não, nem dá para botar. Entre o Pablo Bueno... Nem bota os dois na mesma massa. Exatamente. Até desculpa, Renato. Cara, eu tô cada vez mais tendo que abraçar os meus, entendeu? Chegou uma hora nesse negócio, vocês não estão vendo assim, é uma frase atrás da outra. Eu tô cada vez mais. Renato, hoje de noite, por exemplo, tem jogo do Grêmio. Depois do jogo do Grêmio, Renato do lado do Guerra e do lado do Calef. Gente, olha, termina esse assunto. Se não dá para construir o menino Adriel dentro do Grêmio, beleza. Como tu dissesse... Cara, com esse aqui não negocia mais. Acabou. Pronto, acaba. Vocês citaram. Quando é que foi isso, JB? Eu não sou bom de memória, ou melhor, eu sou muito bom de memória, mas eu não lembro. Quando é que foi o TT? O TT foi em fevereiro de 20, se não me falha a memória. Não, é antes. Não, antes. Antes. Fevereiro de 18, 20 é 18 ou 19. Fevereiro de 20 é a pandemia. Pandemia 18. TT já... Acho que é 18 ou 19. Entendeu? Fevereiro de 2019. É isso aí. 19, 20 é o Ferreira. 21, Ferreira. O Ferreira tem 40 episódios. Sim. E agora começou com o Adriel. Gente, acordem.
Tá, eu quero dizer que esse empresário tem cerca de 10 jogadores na base do Grêmio. Não tem. Não tem. Estão limpando. Todos. Tá, Não, é que assim... Hoje ele tem cerca de 10 jogadores na base do Grêmio. Não, mas é que Tu tem essa essa informação, porque a informação que eu tenho é outra. Não, eu tive de ontem de um dirigente do Grêmio. Ontem. Não, eu sei de Ontem de um dirigente do Grêmio. Eu sei de cara de comissão cerca técnica. de 10. Eu sei de cara que estava perto do Pablo, cara de comissão técnica, que foi demitido também por isso. Se não saíram esses jogadores, o Grêmio vai limpar os jogadores do Pablo. O Grêmio vai limpar os E jogadores tem que fazer isso. Bom, tudo bem. Com não, tudo é que a assim, gente sabe de informação de bastidor que aconteceu, não tem Tu como tem sentar à mesa de dentro negociação. dessas conversas, acabou. Meneghetti, por favor, dentro dessas conversas aí, quando a coisa é aberta, e a gente vê alguns vídeos, áudios, que é um nível assim, cara, fora do comum. Como proceder? Pensem bem. Encerra a negociação com esse empresário. Por que eu estou pedindo tanto isso? Cara, encerra isso. Porque é de um nível... Cara, eu estou falando de uma instituição de 120 anos, que a grande paixão da vida de milhões e milhões de pessoas, que não pode estar vinculada a isso. Vamos lá, vamos pegar o outro lado aí. O que TT poderia ter feito no Grêmio se não tivesse tido problema, se tivesse se conduzido de forma diferente? O TT é um grande jogador, o TT rendeu o Grêmio, se não me engano, 10 milhões de euros líquidos. De euros, era um jogador para vender por 30, porque é um jogador absolutamente diferenciado. E agora nós estamos falando do melhor goleiro do Grêmio. Gente, o Grêmio está tendo problema com seus goleiros faz 1 ano e meio. O Grando e o Breno, nós já vimos, não dá. Aí o Grêmio encontrou no Adriel uma possibilidade. Disso? Nós também não podemos tratar como se nós estivéssemos falando de sacos de batatas. Não, o Adriel é o melhor goleiro do Grêmio. O Adriel, o TT, o Grêmio rasgou dinheiro quando ele foi embora, quando era guri ainda. Nós temos que pensar nisso também. Mas é isso que eu quero te perguntar. Qual é o preço disso? Tá bom, ia ganhar 20 milhões e a dor de cabeça que poderia gerar e o que está gerando até hoje. Essa é a pergunta. Eu concordo, o Adriel é melhor que o Breno? Concordo contigo. Mas qual é o preço disso? Essa é a pergunta. Qual é o preço desse tipo de coisa? César. Alguém que, por exemplo... JB, tu já recebeu xingamentos de alguém que tu disse, cara, isso aqui... eu não vou dar nomes aqui. Eu tive 2 ou 3 episódios que eu fui ameaçado de morte por opiniões que eu dei aqui. O que vocês acham de quem ameaça de morte alguém? Isso é caso de polícia. O que vocês acham disso? Entendeu? Aí tu tá diante, por exemplo, tu teve acesso, Meneghetti, ao que está acontecendo nos bastidores. Tu é um cara que conversa, tu é jornalista, tu vai lá, tu busca. Se tu ouvisse isso, como é que seria a tua conduta? O Baldasso te criando um problema, ele é a estrela do programa aqui, te criando um problema nesse nível de discussão. O que tu faria com ele? Tá, mas César, eu só não tu acha que vale o isso. custo? Tô eu dando acho um exemplo extremo. Eu acho legal, só que assim... Tô falando como conduta conceitual de um clube de futebol. É que no caso do Adriel, não houve ainda, que se saiba, nenhum embate do seu empresário com o Grêmio por causa dele. O que tem é uma condição pregressa. O empresário mandou áudio com o Adriel? Renato, mandou áudio pro em Gauchinho, relação ao Adriel? mandou áudio pro Calef. Sim. Agora? Mas assim... Tu tem ideia do teor? Mas Não, tá bem, só um pouquinho. Tá, mas aí já no decorrer da condição. Eu tô querendo dizer o seguinte, não houve nenhum embate contratual, nenhuma coisa nesse sentido. O Grêmio tem a má vontade já com esse... Exato. Com motivos, mas o Grêmio já tem a má vontade com esse empresário. A bronca do empresário o que aconteceu, tá? Falando coisas que não me complicariam aqui na justiça. O Grêmio estava aconselhando, vamos usar o termo assim, porque o que tem... O Adriel dizendo... Cara, não vai para esse rapaz aqui, tal, a gente não é um cara que não tem e tudo mais, tal. A partir de então, chegou no ouvido do empresário. E ele, digamos que tudo tá meio desproporcional nessa história, né? Sim. Porque assim, o Renato falou desproporcionalmente, o Adriel respondeu com o vídeo um tanto quanto desproporcional, que o Spielberg produziu e tal, tudo, o presidente deu-lhe um pau na condução das coisas pelo Grêmio, tudo tá meio pancadaria. E aí o empresário pegou o celular e mandou áudio pro Calef, mandou áudio pro Renato, mandou áudio pro Gauchinho, mandou áudio para todo mundo por conta desse fato. Então assim, e os áudios... Assim, leve. Tem gente que vai tomar tapa na orelha.
Ô, Lucas, vamos falar, a gente vai voltar nesse assunto aí, porque o assunto, o Grêmio não consegue encerrar o assunto e a gente tem que analisar e repercutir. Ô, Lucas, o time do Grêmio que o Renato manda a campo hoje, que deve ter, inclusive, algumas preservações, né? Isso, algumas preservações importantes, viu, Meneghetti? Já trago uma informação também importante que já circula nos bastidores da Arena. Luizito Soares teria pedido para jogar hoje à noite contra o ABC. Ele seria um dos nomes preservados pelo técnico Renato Portaluppi, mas tem chances e grandes chances de começar a partida. O provável Grêmio de Gabriel Grando no gol, João Pedro na lateral direita, dupla de zaga o Vini, Bruno Vini e Natan, e o Diogo Barbosa na lateral esquerda. Darlan e Lucas Silva, dupla de volantes, Cristaldo mais à frente, Bitelo ou Galdino, Zinho e Luizito Soares. Esse é o Grêmio para encarar o ABC. Aqui. Eu queria ampliar com o JB uma informação que ele deu no decorrer do programa, mas a gente tinha que falar do jogo do Inter, do jogo do Grêmio, dos dois times de Mano e de Renato, da lambança com o Adriel, mas tem algo que tangencia esse assunto, que é um desgaste da relação do presidente Guerra com o seu vice-presidente de futebol, Paulo Calef, JB. Eu queria que tu ampliasse isso. Olha, Meneghetti, assim, existe alguma coisa no ar. Eu te confesso que eu não tenho todas as informações, São mas amigos, JB. Eles são muito amigos. JB, por favor. Eles são muito amigos? São muito amigos. Então... o cargo de confiança, JB, eu entendo isso, claramente é uma crítica a ele, mas eles são muito amigos, eles vão conseguir superar isso aí. Tá, mas César, inclusive sobre a questão do cargo de confiança, o presidente Guerra falou isso ontem, né, no podcast. Falou. Né? Falou assim, os jogadores são da confiança do treinador, assim como os dirigentes são da confiança do presidente. Então, JB, eu queria Pegaste muito bem. Eu queria que tu falasse, JB, apesar do descrédito do César na tua informação, eu queria que tu falasse. Não, eles realmente são muito amigos, mas a questão que eu tô tendo é que é o seguinte... É que normalmente o futebol é amigo do presidente, Exatamente. Né? É uma normalidade, né? Existe um descontentamento das duas partes, existe um desgaste por coisas particulares lá do presidente e do vice de futebol. E eu não sei se é só o episódio Adriel, mas outras coisas, a direção do Grêmio está vivendo intensamente esses momentos, né? Porque assim, o Grêmio, aconteceu muita coisa com eles pegam um clube endividado, um clube de Série B, tem que refazer todo o plantel, tem que contratar Soares, tem que fazer, e fizeram muitíssimas coisas boas. Eu custei acreditar um pouquinho nessa situação, mas assim, são várias pequenas informações dizendo, olha, há um desgaste. Eu quero dizer que é o seguinte, seria terrível para o Grêmio se houvesse essa ruptura agora, num começo de um trabalho, com o Paulo Calef, na minha opinião, fazendo um grande trabalho. Acho que a gestão do presidente Guerra também, do ponto de vista com alguns erros, com esta lambança do Adriel, acontece isso em qualquer clube. O Grêmio encaminhou mal este processo, mas a mudança da fotografia do time, o êxito que se teve. Eu não estou dizendo com isso que o Grêmio é um timaço que vai ganhar tudo. Não, longe disso. Mas a perspectiva que se tinha do Grêmio para este ano e que foi criada a partir do trabalho do departamento de futebol merece elogios. E o Calef tem, na minha opinião, conquistou uma relação de confiança com o Renato, que eu acho que é muito importante. Eu acho que ele pode contribuir muito. Se houvesse, eu não acredito que podemos ter esse desfecho. E não é a informação que o JB está dando. O que o JB está dando é que há um desgaste na relação. Como há desgaste em relações de amigos, de família, de casamentos. E isso pode ser superado. Confio nisso também. Mas a saída do Calef não faria bem para o Grêmio. Pelo menos é a forma como eu analiso essa situação. Baldasso, Paulinho pede para tu completar o teu recado sobre a Marquespan. Olha só, chegou a hora, atenção, chegou a hora do concurso Marquespan leva você ao estádio, valendo um par de ingressos para Inter e Goiás. Entra lá no Insta do programa agora, @donosdabolaRS, na publicação que está no feed e manda uma frase bem criativa sobre esse gol do Maurício que você está vendo aí na tela. A nossa equipe vai escolher as 3 melhores frases e os vencedores vão assistir ao jogo do Inter com um acompanhante. Você tem até as 4 da tarde de hoje para mandar a sua frase, então não perca tempo, Meneghetti. Boa, Baldassinho. A gente vai para o intervalo e o Lucas Dias está na live do YouTube conversando com vocês. E aí, indisciplinados da bola, tudo bem? Já pegaram uma punição hoje? Hoje é quinta-feira, 27 de abril. Vocês já foram punidos essa semana? Já viram um documentário essa semana? Pessoal, o documentário é bom. Indico para vocês, estava vendo ontem à noite. Mas vamos lá. 21 mil pessoas nos assistindo aqui no YouTube, intervalo dos donos da bola. Quem mandou aqui? O Fúria Esporte Clube, gol do ABC. Será que tem gol do ABC hoje? Acho que não. Felipe Friso, Adriel, o novo Tafarel. Pô, forçamos, né?
reforçamos. Douglas Silveira Pereira, recalcados da bola. Aí teve um pessoal, a Samara mandou aqui que nós somos invejosos. Será? Fúria, salve Lucas Dias. Salve, Fúria. Tudo bem? Tudo bem? Felipe T, Pablo Escobar, não. Quem mandou aqui? Matheus, desejo todo sucesso ao Adriel jogando a Série C pelo Brusque de Santa Catarina. Pô, tem um pessoal que tá brabo com o Adriel, não tô entendendo. Não tô entendendo. Quem mandou aqui também, um abraço pro Fúria mais uma vez. Diogo Machado, salve São Cepé, salve São Cepé, um abraço. Quem mandou aqui também, Daniel Baumgarten. O empresário do Ribeiro é o Pablo Bueno, por isso que ele foi afastado. Pô, essa foi boa, Pablo. Pablo? Não, acho que eu fiquei com o Pablo na cabeça. É o Baumgarten aí que mandou. Lucas, fofoqueiros da bola, Reuter Furtado. Mais ou menos isso. Quem não gosta de uma fofoquinha, né? Eu gosto de uma fofoquinha. Quem mandou aqui também, Lucas. Não vou essa aqui tá demais. JB Fofoqueiro, Léo Paes Dias. Pô, quem não é? Essa é a minha dúvida. Quem não é fofoqueiro? Pô, você tá até brincando comigo. Quem mandou aqui? Lucas, completa a frase com entusiasmo. Grêmio, eu te dou a vida, tu é a alegria do meu coração. Sabe, é o sentimento. E é isso aí. Quem mandou aqui? Arthur Batista, qual a boia hoje? O que tem hoje? Ninguém almoçou? Arroz, feijão e salada. Isso a gente sabe. Massa? Tá, bolinha de segurança. Não tem muito mistério. Tem franguinho hoje. É o quê? É bifinho de frango? Tá, beleza. Tem Maceió à noite também, perfeito. Grande Lucas Jalan, Fernando Neves, um abraço. Quem mandou aqui? Salve bochecha de bulldog velho. Pô, nada a ver. Não gostei, velho. Manda Laje Santa Catarina. Quem mandou aqui? Alisson Pires, um abraço. Lucas, tu gosta? Cara, eu gosto de muita coisa. Gostei que consegui comprar o ingresso. Vou ver Ludmilla em junho, tá? Comprou o ingresso, Maria Fernanda? Numa Nice, estaremos lá acompanhando a Ludmilla, viu? Um abraço pra dona Ludmilla. Oi, Pedro Inter. Moicano, eu fiz o corte do Jaca, igual do Soares. Soares também tem esse aqui. Corte do Jaca, o nome. Um abraço pro Juliano Stradolini, craque. Melhor barbeiro da Zona Sul. Lucas, tira esse bigodinho, Raul Júnior. Não sei, cara. Não sei. Quem mandou aqui também? Raul Simas de Cuiabá, Mato Grosso. Está chato essas brincadeiras, vocês com punições. Não gostou da brincadeira da punição, cara? Não gostou? Dois trabalhos. Valeu. Um abraço. Tchau. Testada a enquete interativa, vamos colocar sobre o episódio Adriel. Quem perde mais no conflito entre Adriel e Grêmio? Adriel, que fica sem a projeção em um grande clube, 70%, a gente não sabe o que vai acontecer ainda, o desfecho, né? Ou o Grêmio, que não terá um bom goleiro à disposição, 30%. Jornadas esportivas hoje na Rádio Bandeirantes e na Band News FM 99.3 para o jogo do Grêmio aqui em Porto Alegre contra o ABC, para o jogo do Inter em Maceió contra o CSA. Alexandre Mota, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti, boa tarde aos integrantes deste programa campeão de audiência. Será que o Mano vai agora para a Zona Leste de São Paulo ou não? Não, até o nome do Luxemburgo foi especulado, mas já está descartado. Do professor? Deixa o Mano Menezes aqui no bairro Menino Deus, que ele está bem. Mas o professor, será que caberia bem no timão ou não? Acho que não, né? Eu acho que já passou, mas não vai ser ele, tá? Mas foi cogitado, foi Thiago Nunes, o que você acha? Já trabalhou no Corinthians e não deu certo. Foi rejeitado lá pela torcida. Acho que não é ele. Tite, talvez. Se o será? Corinthians mas conseguir... já foi consultado o Tite, né? Se o Corinthians persuadir ele, quem sabe, faz um contrato até dezembro para o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, poderia ser um grande nome. Outro, Jorge Jesus. Seria uma resposta para o Flamengo, só que teria que esperar até o final do mês de maio, mas 30 dias... O problema é que o Corinthians deu calote até na empresa de limpeza lá do Parque São Jorge, tá devendo Deus e todo mundo. Isso acontece. Então tá, 7 da noite, né? Hoje é jornada esportiva, hoje não tem, mas ao meio-dia amanhã a gente está de volta aqui. Então tá, combinado. Um abraço para você, Meneghetti. Valeu. Aí.